O profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Clamemos a palavra de Deus. Caro Padre Paulo, reitor deste nosso santuário, queridos irmãos e irmãs que nos ajudam nesta Eucaristia, vocês que hoje participam conosco, estão aqui celebrando presencialmente, aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais, do nosso santuário e também da nossa diocese, celebrando hoje a memória de Santa Teresinha, Virgem e Doutora da Igreja, ela que é chamada a doutora do amor, nos lembra das pequenas coisas e principalmente nos recorda de uma via que nós precisamos utilizar para nos relacionarmos com Deus, claro, mas também nos relacionarmos com os irmãos. Quando descobrimos então a via do amor, ela que lembrava deste último lugar, desta realidade de nos tornarmos pequenos, de nos tornarmos humildes. E quando nós olhamos para toda a sua vida, que foi uma vida de uma monja de clausura, alguém que vivia somente no mosteiro, onde nós temos aqui o exemplo de uma ordem, dessa ordem de Santa Teresinha, da qual ela fazia parte, em São João da Boa Vista. Quando nós vamos lá, qual é o contato que nós temos com aquelas irmãs? Elas estão dentro do convento, existe uma grade, nós não temos o contato físico. No máximo que conseguimos é apertar a mão das irmãs que estão ali, para mostrar uma vida realmente de oração, de entrega, de dedicação a Deus. E é interessante que ela também é colocada neste mês de outubro que iniciamos, como padroeira das missões, alguém que ficou no Carmelo, alguém que esteve ali devotando a sua vida totalmente a Deus, mas que rezava pela missão, claro, e também de modo muito especial pela igreja.
lembrando que a nossa missão é anunciar a Deus. A nossa missão é anunciar o amor de Deus. Mas é interessante que a primeira leitura de hoje nos recorda algo de muito importante. Nós não podemos anunciar Deus, nós não podemos anunciar o amor de Deus se nós não o experimentamos na nossa vida. Se nós não fizermos a experiência desse amor de Deus na nossa vida e na nossa história. Jó vai dizer na primeira leitura: olha, eu te conhecia somente de ouvir dizer, mas agora eu fiz a experiência de ti. Quantas e quantas vezes nós também temos e ouvimos falar de Deus. Nós participamos da catequese, nós ouvimos algumas palestras, nós ouvimos falar de Deus. E por isso estamos ainda dentro da realidade somente da parte intelectual, podemos dizer da teoria. Mas precisamos, assim como Jó, fazermos a experiência de Deus no hoje da nossa história, dentro da nossa realidade. Fazer a experiência deste Deus que caminha conosco, deste Deus que nos ama, deste Deus que enviou o seu Filho, Jesus, para nos salvar. Deus não quis condenar o mundo. Deus não quis destruir o mundo. Mas Deus amou tanto o mundo que nos enviou o seu Filho para nos salvar. Esta experiência do amor de Deus que nós fazemos e vamos fazendo no Filho Jesus. E aí então compreendemos o que o evangelista nos diz hoje, que é em Jesus que nós conhecemos o Pai. Esta exultação de Jesus no Evangelho, que recorda a nós esta oração que ele dirige ao Pai: eu te louvo, ó Pai, porque escondestes estas coisas e revelastes aos pequeninos. Aqueles que têm a disponibilidade de reconhecer a necessidade que têm de Deus, que não se inflam de si mesmos, isto é, que não estão cheios de si mesmos, mas conseguem esvaziar-se de si mesmo para deixar Deus ocupar o lugar no seu coração e na sua vida. Meu irmão, minha irmã, toda vez que nós estivermos cheios de nós mesmos, toda vez que nos apoiarmos em nós mesmos, infelizmente, não haverá lugar para Deus na nossa vida. Por isso, a via que nos convidava Santa Teresinha do amor e da humildade é a certeza de que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não conseguimos nada, porque Ele realiza todas as coisas na nossa vida. E principalmente quando fazemos a experiência deste Deus na nossa vida, nós não tememos nada. Não há por que temermos nem mesmo as dificuldades da vida. Não termos medo daquilo que pode parecer algo para nos destruir. E aí eu volto na história de Jó. Jó tinha tudo. Jó perdeu tudo. A única coisa que Jó não perdeu foi a confiança em Deus, porque sabia que Deus conduzia todas as coisas. Por isso, hoje nós estamos terminando estas leituras que nós fomos acompanhando o livro de Jó. E por isso ele diz que hoje ele conhece a Deus, ele fez a experiência de Deus e teve todas as suas coisas restituídas. Para nos lembrar, quando nós fazemos a experiência deste Deus, nada nos abala, porque nós sabemos que Deus é a segurança da nossa vida, Deus é aquele que mantém a nossa história, e ao fazer isto, Ele está conosco, e nos envia para esta missão, nos envia a anunciar o seu nome. Por isso, os 72 discípulos voltam hoje alegres no Evangelho, porque conseguiram expulsar demônios em nome de Jesus. Jesus a nos enviar, a todos nós que somos batizados, a missão
da igreja é missão de todos nós. Cada um de nós participa a seu modo, cada um de nós participa da sua forma desta missão da igreja. E por isso é missão de todos nós. Por isso o Evangelho lembra dos 72, para lembrar que não é o número reduzido dos 12, mas é toda a comunidade que é chamada a anunciar. Portanto, anunciar um Deus que é amor, anunciar um Deus que ama e um Deus que quer salvar a todos nós. E quando fazemos então a experiência do amor, nós entramos em comunhão com Deus. E a missão que nós somos chamados a realizar, a anunciar esse Deus que ama, não é para levar as pessoas a nós. A nossa missão é levarmos as pessoas a Jesus. E nós vemos isso na vida também do Beato Donizete. Todos aqueles que recorriam a ele, ele sempre fazia uma forma de apresentar Nossa Senhora. A mãe Aparecida e o filho Jesus. Nunca a sua pessoa, nunca a ele, mas sempre a Maria e a Jesus. Como experiências que nós precisamos fazer e precisamos ter. Modelo deste homem que poderia muito bem trazer as coisas para si, mas não o fez. Para lembrar então que a nossa missão é levar as pessoas a Jesus. É levarmos as pessoas para esta experiência do amor de Deus no Filho Jesus. E mesmo que tenhamos a nossa devoção a Nossa Senhora, isso não impede de vivermos esta experiência de Jesus. Porque ela nas bodas de Caná disse aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser. Ela também é esta seta que aponta para o Filho Jesus. Ela é aquela que aponta para Jesus. Que nós possamos aprender com Maria também a vivermos esse amor, a experimentarmos este amor em Jesus. Que Deus nos ajude, que esta Eucaristia seja para nós de verdade esta experiência do amor de Deus na nossa vida. Esta experiência deste Deus que nos ama e deste Deus que quer estar conosco a cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Convido você a colocar a mão sobre a sua cabeça nesse instante para ouvirmos e recebermos a bênção do Beato Donizete Tavares de Lima. Adiutori nostri nomine Domini, Domine qui saudio ratione meglio, Dominus vobisco, oremus Deus versam sancti creaturas vista, presimo legem, et voluntatem tuam, Deus sapientitia per Christum Domino nostro. Amém. Benedictio Omnipotens, Pater, Spiritus Sanctus, descende vos, manifest semper. Amém. Viva o Beato Donizete! Viva! Viva a Mãe Aparecida! Viva! Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel.